Boa noite, torcedores palmeirenses. Tudo bem com vocês? Hoje, mais um pós-jogo Palmeiras e Chelsea, né? Craque Neto aí, o seu programa, sua opinião, né? Deixar todos os créditos do vídeo para o canal Apito Final. Pedir para você se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, né? Trazendo sempre conteúdo para vocês. No final, dando a minha te dando uma conclusão, dando a minha opinião sobre o assunto. Hoje, no vídeo de hoje, temos aí no final aí uma repercussão sobre o goleiro Everton, né, e demais possíveis vendas do Palmeiras, né? E contratações só temos rumores ainda, então não temos nada certo a se dizer. Mas, entretanto, nós temos aí já um jogador pré-vendido e outro de olho, né? Ou já tá de olho nele. Então, vamos sem mais enrolação, vamos para o vídeo. No final voltamos aí né, com conclusão e o pós-jogo, tá? Para o Palmeiras foi também um adeus para Estevão, que agora se torna reforço do Chelsea. O jovem vai ter um descanso, porque a temporada por lá só começa em agosto. Tempo para a pausa que não vai existir para o elenco do Palmeiras. Afinal, o mês de julho vai ser recheado. No próximo final de semana, ao que tudo indica, já tem confronto diante do Santos pelo Brasileirão. Depois serão mais 5 jogos num período de 15 dias. O último deles contra o Corinthians, dia 30, clássico que abre a briga por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Vamos levantar nossa cabeça, vamos seguir em frente, que tem muita temporada pela frente. E vamos voltar agora, acho que com essa união, com essa energia, para tentar manter isso e que a gente tenha uma sorte melhor durante a temporada e consiga os títulos que a gente vai disputar. Que por sinal, Everton, o Palmeiras só não está na semifinal porque você falhou num lance de juvenil que o Veloso já fala há um bom tempo nos donos da bola. Goleiro que quer jogar igual handball, a hora que a bola passa, você não tem força nenhuma. Que diga-se de passagem, não é só Estevão, não, que vai estar fora, Godoy, Theo José, Monstro Sagrado, daqui a pouco o Leandro Quesada e também a Gabi Bueno, é o Paulinho. Paulinho não joga mais esse ano. E se você perde o Estevão, você perde o Paulinho, você não tem o Vitor Roque fazendo gols, qual é o comportamento, o que você viu desse jogo? Você tem o tempo que você quiser, Theo. Boa noite para você, boa noite para a Thelma lá em Goiânia, né? Firme e forte. Você chegou hoje ou ontem? Cheguei ontem. Ontem. Tá Frio aqui, né? Bom, boa noite, Neto. Frio, mas você dorme sozinho aqui, né, Thelma? E lá é frio, viu? Meu apartamento você pega frio. Cobertor, né, Thelma? Aquele cobertor de orelha, né? Já que a sua esposa tá lá em Goiânia. Tá tudo tranquilo. E o Anselmo também tá lá, o cachorro. Que bom. Bom, boa noite para os amigos que estão assistindo a gente. Bom, eu queria falar um pouquinho sobre o Palmeiras, porque eu vi tudo depois do jogo, fiquei observando as entrevistas coletivas, e eu vejo que o Palmeiras vai ter muitas dificuldades para voltar a ser aquele Palmeiras vencedor que a torcida quer. Aquele Palmeiras que ganhou as 2 Libertadores da América. E aí eu digo o porquê. O ataque do Palmeiras, quando o Facundo foi contratado, o Abel pensou assim, eu vou trazer o Facundo, que ele vai fazer o mesmo papel do Rony. Na saída de bola, ele vai ficar correndo igual um maluco atrás da bola e vai sobrar uma lá na frente ou outra e ele vai fazer gol. Lembrando que o Rony é o artilheiro na história do Palmeiras da Libertadores, apesar que a torcida hoje... Tira o GC na hora de chutar a bola aí, pode tirar. Ela é ingrata com o Rony. E o Facundo não é esse jogador. O Facundo não é e nunca vai ser esse jogador. Aí, é porque trouxeram o Facundo pensando que ia ser o novo Gustavo Scarpa e não é, né? Não é também, não é. Aí você tem na frente o Vitor Roque, que eu não sei se é um problema de conversa com o treinador da equipe, se é um problema de faltar confiança. O Vitor Roque não está funcionando até agora. E o Flaco Lopes, todo mundo sabe o que é o Flaco Lopes, é isso aí. O Flaco Lopes é isso aí, gente, não adianta. Ele não vai jogar igual o Yuri Alberto, não vai jogar igual o Paulinho. E do outro lado de cá você perde o Estevão. Apesar que o Estevão, desde o Campeonato Paulista, o Estevão não vem jogando muita bola. O Estevão, a cabeça dele realmente. Você vê como que a gente mete o pau no Yuri, né? Pois é. Como que a imprensa é injusta com ele, né? Eu concordo pleno, sempre falei isso. O cara que fez 30 gols, artilheiro da Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, fez o gol do título e a gente é injusto com o Yuri Alberto. Ele que tá fora agora tá sentindo falta. Aí você diz o seguinte, mas e aí? Eu falo, cara, aí o treinador tem que entrar em campo, gente.
O Abel Ferreira é monstro como treinador, mas nos últimos tempos está falhando. Por exemplo, será que na base Substitui do Palmeiras... mal, escala mal. Será que na base do Palmeiras não tem gente? Por que o scout do Palmeiras só olha fora do Brasil? Eles só estão agora estão vendo um jogador que está jogando na Inglaterra, não sei o quê. Por que só olha fora? E o departamento médico do Palmeiras? Ele não viu que o Paulinho, além do problema de recuperação, ele poderia ser esse problema? Ou contrataram um jogador acreditando o quê? Que a medicina ela é pim-pirim-pim-pim, já jogou o pozinho e resolveu? Como é que vai voltar depois? E ficar dependendo só do Paulinho, né? Exatamente. Até o final do campeonato, então, né? Agora, eu acho que aí entra o trabalho da comissão técnica. Se o Abel é monstro ali à beira do campo, ele tem que trabalhar a cabeça dos jogadores. Por que o Rafael Veiga está sumido? Por que o Maurício não deu certo? Sabe? Será que não é uma conversa? Será que não é, eu quero que você jogue assim, mas será que não é melhor jogar assim? Então, o Palmeiras, para mim, foi a grande decepção desse Mundial. Que por sinal não ganhou de nenhum europeu, né? E o Abel Ferreira, para mim, vem faltando. É monstro? É. Mas treinador também, eu sou daquela teoria. Tem má fase. E está na má fase. Será que não está na hora de olhar para dentro, Abel? Será que não está na hora, não? Porque você pensa sempre, pelo menos nas entrevistas, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei isso, eu não sei aquilo. Você não tem que saber? Você não tem que planejar? Ou você está falando para a imprensa, achando que você está falando para um monte de babaca? Tem babaca, sim, na imprensa. Bastante. Mas tem muito babaca na imprensa. Tem babaca como treinador, tem babaca como jogador. Agora, tem gente que conhece, amigo. Tem gente que conhece. E olha... Eu conheço muito bem a torcida do Palmeiras. Essa eu posso falar que eu conheço. Mais do que a do meu time, que é o Goiás. Essa eu posso falar que eu conheço. Mais do que a do meu time, que é o Goiás. E vai ter jogador no Palmeiras agora que vai ser muito cobrado. Muito cobrado. Como fizeram com o Rony, como fizeram com outros que saíram. O próprio, que você falou agora, o Scarpa. O Scarpa. Ô, Godoy, o que você viu, o que você sentiu, o que você pode analisar, qual a ideia sua? Você vê nesse lance agora do Palmer, que é um baita jogador, se é o Gustavo Gomes, ele não chuta a bola, ele não faz o gol. Se é o Murilo, não faz o gol. E aí a gente tem que entender isso também. Você perdeu o Gustavo Gomes, você perdeu o Murilo. Mas o Abel colocou a culpa no Facundo. Mas o Abel sempre coloca a culpa em alguém. O que você viu do jogo? O que você viu do Chelsea? O que você viu do Palmeiras? O que o Palmeiras tem que fazer agora no Campeonato Brasileiro? Porque o Palmeiras está aqui no Brasil, que vai enfrentar... Eu acho que o Palmeiras joga no dia 16, se eu não estiver errado. Se eu não estiver errado, eu acho que joga no dia 16. Contra o Mirassol, não é? Santos. Contra o Santos. Próximo jogo contra o Mirassol primeiro. Tem o Mirassol primeiro? O jogo contra o Santos foi adiado. Foi adiado. Dia 16/7, quarta-feira, contra o Mirassol, o Palmeiras joga. O Santos joga contra o Flamengo. Já no dia 13, dia 16 também, o São Paulo que joga contra o Flamengo no dia 12, que é no sábado. E o Corinthians joga no dia 13, que é contra o Bragantino da Neoquímica Arena, às 7 horas da noite. Tá aqui, tudo bonitinho. Meu querido Godoy. Boa noite, craque Neto. Boa noite, Theo. Boa noite para você que está de olho no olho da Band, que eu também estou de olho em você. Craque, essa competição serve muito para mostrar a qualidade do Palmeiras. Porque culpar um jogador, outro jogador, um lance isolado, fica muito cômodo. Já não conseguirão culpar o árbitro, né? Porque se fosse aqui no Brasil, o primeiro culpado seria o árbitro. Mas como não conseguem, não vão conseguir culpar, aliás, mesmo com muitos erros de interpretação da regra ou de aplicação da regra, ninguém reclama, ninguém questiona e está tudo bem. Se a televisão não mostra, não aconteceu. Se a televisão não mostra, não errou, não houve erro. E tem muito erro, muito gol irregular, justamente porque aqui no Brasil a participação da arbitragem na aplicação da regra é completamente diferente do que estão fazendo lá. Tomara que adotem aqui esse estilo de arbitragem que está tendo lá. Mas no Palmeiras especificamente, e os jogadores que substituem, qual a qualidade dos substitutos, né? Qual a qualidade? Que jeito que está sendo montado esse elenco? Por que alguns jogadores que lá estão não estão rendendo? Esse é um campeonato que o Rafael Veiga podia estar estourando. Felipe Anderson, Rafael Veiga, Vitor Roque. É ridículo, pelo amor de Deus. Por que está acontecendo isso?
Aí você citou agora aí O lance... Estevão também, viu? Fez o gol aí, mas não jogou nada. Então, você citou aí o lance se o Gustavo Gomes está lá, mas você viu o segundo cartão amarelo que acabou provocando o vermelho? Tinha necessidade do líder, do capitão, do jogador mais importante no sistema defensivo do Palmeiras. Já tá pendurado e faz um negócio daquele no meio campo. Tem necessidade? Não. Qual é a responsabilidade? É de quem? Dele ou de quem comanda? Mas se quem comanda é indisciplinado... Também faz isso. É indisciplinado pra caramba. Então, a qualidade dos jogadores, a qualidade individual dos jogadores do Palmeiras, dos substitutos, dos contratados com o aval do Abel Ferreira, estão deixando muito a desejar. Estão deixando muito a desejar. É só ver a campanha do time. Ganhou de quem? Só do Al Hilal. Do Egito. Não ganhou do Porto. Não. Não conseguiu ganhar do Porto. Quase perdeu para a Inter de Miami. Não conseguiu ganhar da Inter de Miami. Ganhou de do 1-0 do Botafogo. Que era um jogo que poderia ganhar ou perder pelo retrospecto que existe entre os dois. Lógico. E na despedida jogou o quê? Não jogou bem. Jogou o quê? Ah, mas o goleiro falou, mas jogou o quê? O time jogou o quê? Rendeu o quê? Aí é claro que a falha individual vai pesar, principalmente se perder o jogo, porque se ganha o jogo, a falha individual acaba passando. Então, tem muita coisa que eu acho que esse campeonato vai servir para numa reunião de grupo, fazer um exame daquilo que está acontecendo internamente. Vamos lá, o Theo já deu opinião, meu querido Godoy já deu opinião. Agora a gente vai direto. Vocês estão na Filadélfia? Estão em Nova York? Então vamos lá, em Nova York, né? Vamos lá, Nova York, a Gabi, tá aí a Gabi e o Quesada. Eu vou começar primeiro com o Quesada. Primeiro, agora aí, que horas são lá? Agora são 8 e pouco? 8h15. 8h15 aí em Nova York. 8h16. 8h16. Primeiro, boa noite para a Gabi, boa noite para o Leandro Quesada. Ô, Quesada, o que você viu do jogo? O que você pode falar? Porque assim, eu já fiz 4, 5 Copas do Mundo. Quando a gente está na Copa do Mundo, quando você está na Libertadores, quando você está em loco, é diferente da gente que está aqui, né? Que por sinal o Lazzaroni tirou eu de 90 jogando. Lazzaroni, fica tranquilo que até o resto da sua vida, até quando você morrer, quando você estiver lá no céu, a hora que você estiver entrando, aí vai para... Por que você não levou o Neto, Lazzaroni, em 90? Até quando você ressuscitar também. Por que você não levou o Neto? Mas tudo bem. São Pedro vai perguntar. Então vamos lá. Ô, Quesada, aí o ambiente é legal, a torcida é legal, é um ambiente diferente de nós aqui. Eu já fiz, a gente virou narrador, comentarista de arbitragem, comentarista como eu, a gente virou tubo. Então a gente não tem mais aquela emoção quando a gente ia nos jogos, é diferente. Mas aí o ambiente era muito, muito pra frente, que ia ganhar, que não sei o quê, mas a gente via com dificuldades, como vai ter dificuldade sempre o brasileiro enfrentando europeus, e a gente está feliz com o Fluminense, que eu nunca achei que o Fluminense pudesse chegar entre os 4. Mas tudo bem, hoje eu falei com o Edivaldo, o lateral direito, o maior lateral direito da história. Teve foto, o Edivaldo mandou foto para mim com o Carlos Alberto. Então é isso, galera. Esse é o nosso primeiro pós-jogo de hoje, de domingo. Falando um pouco aqui, né, das novas notícias que temos do Palmeiras. Pré-vendido Richard Rios, né? Estão de olho no Piquerez também, né? Então nós vamos ficar sem o meio de campo e sem um possível ala ali, não sei, vou dizer o que do Piquerez. Posição que ele joga direito, porque é para ele jogar. Bom, enfim. Tem dois. O Richard Rios já pré-vendido e o Piquerez já estão de olho nele. Então, a equipe do Palmeiras, né? A administração, a Leila Pereira, né? E o Abel já estão de olho em novas contratações, né? Um meio de campo e alguém para cobrir o Piquerez. Sobre o Everton, realmente, reflexo de tartaruga, né? Mas ali depois que ele explicou ali, tecnicamente, para quem viu, né, um vídeo anterior tem ele falando sobre, né, a parte técnica
de pular, depois que a perna já tá, o peso do corpo é difícil, sim. Só que é um cara que não tem reflexo de nada, porque aquela bola dava de ser evitada. Né? Como diz o craque Neto aí, é goleiro de handball. Aí vamos lá, sem o Paulinho, que tá contundido. Né? Agora vai operar. Vai ficar aí quase um ano aí, possivelmente, sem jogar, segundo um pré-diagnóstico aí dos médicos, né? Então nós estamos aí sem o Paulinho, Vitor Roque sem fazer gol. Flaco Lopes é um jogador que é aquilo ali mesmo, também concordo, mas ele é eficiente, ele é bom, só que ele não tem muito a entregar, igual um Paulinho, né? O Estevão também já em alguns vídeos vem falando que ele não vem jogando muito. Eu acho que ele já tá com a cabeça na Europa, né? Minha opinião ali também, o Palmeiras hoje não tem um ataque muito eficiente. Vamos ver aí o que vai ser feito, né? Como que vai ser a abordagem da Leila Pereira, que é a presidente do clube, e do Abel, que é o técnico. Vamos ver, né? O que vai acontecer. Eu vou trazer notícias para vocês em primeira mão. Vamos deixar todos os créditos do vídeo para o canal Apito Final. Né? Pedir para vocês se inscrever, deixar o like, compartilhar se sentir ok, se sentir que o vídeo ficou bom. Peço a ajuda de vocês aí, tá bom? Qualquer melhora, pode deixar nos comentários, vai ser absorvida da melhor forma e aplicada conforme as condições. Tá bom, galera? Muito obrigado. Tenham um excelente domingo, final de domingo para vocês. Espero que tenham gostado do conteúdo e até o próximo vídeo. Valeu!